Estamos de volta agora com a quinta e última parte da série que tenta entender o papel da hidratação nas receitas de pão de fermentação natural. Nas partes anteriores acompanhamos cada uma das 4 massas, denotando os ínfimos detalhes e pontos de atenção desde a autólise até o momento de colocar a massa a fermentar em geladeira. Digo aqui que uma massa de fermentação natural é um ser vivo, e o processo de fazer um pão é basicamente uma conversa. A massa fala conosco tanto quanto tentamos impor a nossa vontade sobre ela. É uma comunicação de 2 vias. Então, se você quiser tirar total proveito disso que a gente está para ver agora, eu sugiro você acompanhar essa série desde o começo. Você pode ir para o primeiro episódio clicando nesse card aqui em cima. Aí você vai ficar por dentro de cada um desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando está se aprendendo a fazer pães com fermentação natural. Hoje iremos fazer um comparativo de todas as massas, lado a lado, em cada uma das etapas. Em seguida vamos assar os 4 pães e por último analisar seus alvéolos e sabor. Pães inclusive que não são esses que estão aparecendo agora no vídeo. Esses daí são do nosso experimento sobre tempo de autólise, que é assunto para outro dia. Vamos começar então esse nosso resumão pela primeira fase, que foi a autólise. Com o aumento da hidratação, a gente identificou uma maior elasticidade entre essas massas e também uma maior pegajosidade. A massa ficava mais grudenta. Pela autólise ser uma etapa passiva, isso não alterou muito o nosso processo. A gente só começou a ver essa diferença de hidratação afetar o nosso método a partir da próxima etapa, que foi a sova. Você que acompanhou a série desde o começo sabe que todas as massas foram sovadas em batedeira, onde todas as massas foram sovadas em velocidade máxima até que a massa soltasse da vasilha e criasse um ponto de véu. E a relação que tivemos entre hidratação da massa e tempo de sova segue o comportamento desse gráfico aqui. Com 60% e 70% de hidratação tivemos 8 minutos de sova, com 80% de hidratação foram 13 minutos de sova e com 90% de hidratação tivemos absurdos 23 minutos de sova. E a minha conclusão é de que existe um ponto máximo de hidratação, onde o fator decisivo para o fim da sova seja ela alcançar esse ponto de véu, onde a massa solta da vasilha. Meu chute consciente é que esse ponto está por volta de 75% de hidratação. Mas por que eu digo isso? Porque a sova é um processo agressivo, que envolve muita energia cinética, fazendo com que sua massa se aqueça, podendo passar dos 25 graus, o que já faz com que sua massa desande. Então, para massas com mais de 75% de hidratação, devemos ter uma outra abordagem diferente dessa que a gente fez, realizando pouquíssima sova e focando nas dobras para o desenvolvimento do glúten, como por exemplo o método de Robot. Bom, é francês e se escreve assim. E agora já podemos passar para a próxima etapa, que é a das dobras. Independentemente da hidratação, todas as massas se comportaram de forma semelhante durante as dobras. Todas tiveram uma elasticidade e até a textura mais pegajosa na primeira dobra, e um avanço enorme em textura e estrutura a cada dobra que foi feita. Portanto, a conclusão que a gente teve foi de que, independentemente da hidratação, as dobras melhoram a estrutura e a manuseabilidade da massa de forma exponencial. Agora, no momento da modelagem, que é possível enxergar a diferença de tamanho das massas. É notável que quanto maior o nível de hidratação da massa, maior seu tamanho final após as dobras. O motivo é que quanto mais hidratada a massa, mais maleável ela é, criando menor resistência aos gases da fermentação. Outro fator que poderia ser levado em conta é de que a maior quantidade de água livre poderia influenciar na atividade dos micro-organismos do levain, mas eu não encontrei nenhum indício científico disso. E, além da diferença de tamanho, o aumento da hidratação faz com que a massa fique mais difícil de se manusear, grudando mais na bancada e na espátula, e necessitando de mais farinha para a modelagem, o que, num contexto geral,
pode ser desesperador para um iniciante, que ainda não tem muita confiança ao manusear a massa. E foi até aí que chegamos com os vídeos anteriores. Depois das modelagens, as massas foram levadas à geladeira dentro de um saco plástico para fermentar durante 14 horas lentamente, até o momento de serem levadas ao forno. Dessa vez usaremos uma pedra para assar os pães. No caso, eu usei esse granito que estava sobrando. Ah, esqueci de falar que por sorte ele tinha um bom teor de xisto, que gera esses pontinhos brilhantes nele, que é um ótimo retentor de calor. A pedra e uma forma vazia foram colocadas dentro do forno e o conjunto todo foi pré-aquecido a 240 graus. Com o forno já aquecido, eu coloquei água para ferver e depois de alguns minutos comecei a pegar os primeiros pães a serem assados, o de 60% e 70% de hidratação respectivamente. Usei um pouco de farinha de sêmola para colocar na forma, que é um pouco mais grossa, para facilitar o processo de passar a massa do disco de alumínio para a pedra. Com uma lâmina de gilete eu fiz um corte na diagonal e levei as massas à pedra de assar. Colocando água fervente na forma vazia para saturar o forno de umidade na primeira parte da cocção. E, após esses primeiros 15 minutos, que a gente vai chamar agora de fase úmida, retirei a forma com água e iniciamos então a fase seca. Que durou no total 20 minutos. Onde, depois dos primeiros 10, eu virei os pães para que eles assassem de forma homogênea. E agora vamos colher os frutos desse processo que levou praticamente 2 dias. Aqui está pronto o nosso primeiro pão, o de 60%. O formato dele ficou bem próximo do ideal. Ele manteve sua estrutura durante todo o processo de cocção, quesito essencial para criar a pestana ou orelha, que estava tímida, mas presente. Outro fator que mostra que ele manteve sua estrutura é essa curva bem arredondada logo na parte inferior do pão. O de 70%, por mais que também tenha criado uma pestana, ele se espalhou mais pela forma. Agora vamos deixar os 2 pães esfriando enquanto assamos as próximas 2 massas, que são a de 80% e 90% de hidratação. E é agora que começa a sofrência. Logo ao desenformar a massa de 80%, a gente já tem um pouco de dificuldade, pois a massa grudou no tecido. Se fosse colocado mais farinha no momento de levar a cesta, não teríamos esse problema. E esse manuseio que a gente está fazendo, com que a massa seja esticada e que seja puxada, faz com que ela perca a tensão superficial e, consequentemente, a sua estrutura. Parece ruim? Espera um pouco, a gente está só começando. Vamos passar agora para a massa de 90% de hidratação. A massa grudou muito, mas muito.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Perdendo totalmente sua estrutura, fazendo com que ela automaticamente virasse uma panqueca. Uma forma de remediar ambos esses casos é fazer uma breve remodelagem da massa antes de levar ao forno. Mas já que isso iria fugir do padrão das outras massas que já estavam assadas, deixei por isso mesmo. Acontece. Ambas também receberam um corte diagonal e foram levadas ao forno com vapor. Após isso, foi retirada a bandeja de água até que os pães foram virados para garantir uniformidade e assaram pelos 10 minutos finais. O de 80% também cresceu para os lados. Não teve uma pestana, teve só um projeto de pestana, algo muito sutil, mas que indica que houve um corte. E agora, dando uma olhada na massa de 90%, a gente consegue entender como a estrutura interfere no formato final do pão. Bom, a gente falou, mas agora a gente chegou na parte que importa, que são os alvéolos. Um momento que todo mundo esperava. Começando, claro, pelo nosso pão de 60% de hidratação. Momentos de tensão e... pronto. Ele teve um crescimento regular, deu para ter uma ideia agora desse formato dele e aquelas curvas que eu falei na parte de baixo, e teve alvéolos de pequenos a médios, relativamente bem distribuídos. Ficou um bom pão para sanduíche. Vendo agora o pão de 70% de hidratação, através desse ângulo lateral a gente consegue ver a diferença de tamanho que a gente tem do de 60% para o de 70%, além do formato menos regular. Pronto, aqui estão os alvéolos. Com o aumento da hidratação, aumentaram também o tamanho dos alvéolos, que estão médios com alguns grandes. Já estamos chegando no ponto limite de uma fatia de pão para se passar manteiga ou geleia. A gente já está começando a ter alvéolos muito grandes. Agora 80%. Bom, vocês já estão conseguindo enxergar o padrão, né? Os alvéolos aumentaram no pão de 80%, já fazendo com que ele tenha outros propósitos. Alguns tipos de brusqueta seriam bem atendidos por esse perfil de alvéolos, mas ainda assim, alvéolos agora médios a grandes e a aparição de alguns alvéolos bem grandes. E agora o nosso queridinho pão de 90% de hidratação. Nele nós tivemos um aumento do tamanho médio do alvéolo, mas menos alvéolos grandes. Por que isso aconteceu? Pois o que cria alvéolos grandes é a junção de pequenos alvéolos que, ao não conseguirem crescer onde estão, eles invadem as barreiras de outros alvéolos, coisa que só ocorre quando existe um mínimo de tensão superficial na massa. Em uma massa sem estrutura nenhuma, não existe resistência, e todos os alvéolos têm espaço para expandir confortavelmente onde estão, o que faz com que aumente o tamanho médio, mas que não crie grandes alvéolos, pois a massa está relaxada. Agora eu vou deixar a tela dividida com os alvéolos dos 4 pães para vocês darem mais uma olhada e fazerem algumas comparações.
E depois de todo esse esforço nos últimos 2 dias, eu decidi me fazer um agrado e preparei uma fatia de um desses pães para eu comer. Aqueci uma panela de ferro, 200 graus, coloquei um contrafilé magérrimo, inclusive, para dar uma fritada com pimenta preta só. Enquanto eu finalizo esse meu lanche, eu vou falar algo que a Thaís pediu nos comentários para que eu relatasse. A diferença de sabor entre os pães de diferentes hidratações. A diferença de água na massa fez com que o equilíbrio da cultura de leveduras e lactobacilos se altere, fazendo com que os pães tenham um teor de acidez diferente um do outro, pois alguns micro-organismos do levain produzem ácido acético, enquanto outros produzem ácido lático. Eu vou entrar em mais detalhes disso em nosso próximo vídeo. Mas, respondendo a Thaís, nesse caso, onde todos os pães sofreram os mesmos processos e mesmo tempo de fermentação, quanto mais hidratada a massa, mais azedinho ficou o pão. Em uma escala de 1 a 5, o de 60% ficou com 2 e o de 90% ficou com 4 em escala de acidez. E agora, finalizando, juntei a carne ao pão, reguei com chimichurri caseiro e cobri com algumas cebolinhas picles. E acredito que agora seja o melhor momento para uma rápida conclusão. Nós vimos que o aumento da hidratação faz que a massa fique mais elástica depois da autólise, que, a partir de certo ponto, o tempo de sova dela aumente em batedeira, por mais que não seja recomendável que a sova seja feita até ponto de véu acima de 75% de hidratação, que, independentemente da hidratação, as dobras ajudam muito a massa a criar estrutura e melhorar a manuseabilidade. Vimos também que massas mais hidratadas alcançam um volume maior sob o mesmo tempo de fermentação e que, quanto menor a hidratação, mais fácil é de manusear a massa, tanto na primeira quanto na segunda modelagem, sendo então massas de menor hidratação melhor recomendáveis para quem está começando. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas tanto quanto eu. Tentei passar o máximo possível de conhecimento que eu consegui extrair desse experimento que eu fiz em meados de 2018. Se tiverem qualquer dúvida, se vocês discordarem de algo ou se precisarem de ajuda, é só colocar aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de mais experimentos com pão de fermentação natural. Por hoje é só e até a próxima!